Irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste sábado, dia 20 de agosto. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a nossa meditação de hoje, nossa reflexão, seja muito bem aproveitada por você. Espere que tudo que nós meditamos sejam coisas úteis para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua caminhada. É por isso que carinhosamente eu dedico esta meditação todos os dias, com muito carinho, com muita atenção, para o seu bem, para o bem de todos os que me escutam. São mais de 200 pessoas que diariamente estão participando desta minha meditação. Vamos agora ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Falam uma coisa e fazem outra. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamam de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, vamos entrar num assunto bastante delicado, mas muito sério, muito prático, muito real. Todos os seres humanos, todos nós, corremos o risco
de fazer uma coisa que pode nos prejudicar muito. Mas é um risco assim que não que a gente faz, na maioria das vezes a gente faz sem saber que está fazendo. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Sabe que coisa é esta? Imitar. Nós somos imitadores um do outro. Não é só criança sobretudo. A criança imita o que vê os pais fazendo, o que vê os adultos fazendo, o que vê os outros fazendo. Mas nós todos andamos imitando um ao outro. Imitar não é assim a gente fazer uma coisa teatral ali, uma imitação teatral, como se fosse um showzinho, não. É uma imitação mais profunda. Vamos assim dar exemplos para ficar mais fácil para você compreender. Pega, por exemplo, se a pessoa, talvez ela tenha uma visão mais profunda das coisas, mais séria, aí ela vai conviver, talvez arruma um trabalho num lugar onde tem pessoas já desleixadas, largadas. De repente, a pessoa que já tem uma visão diferente corre-se o risco de começar a imitar aquele jeito de ser do outro. Isso acontece muito com vizinhança. Nós, infelizmente, temos isso, a gente absorve ali. A gente é como se nós fôssemos essas buchas de lavar vasilha, né? Nós puxamos o que a gente vê dos outros, a gente acaba fazendo também. Você fala, eu não tenho nada disso, eu sei o que faço, tenho minha cabeça feita. Nada disso. Se você não for uma pessoa que vigia a si mesmo, se você não ficar atento a si mesmo, se não tiver os olhos voltados para si mesmo, você corre-se o risco de estar sempre imitando uma pessoa ou outra. Por que a gente não gosta muito das benditas novelas? Porque a novela é aquele trem repetitivo. E todo dia chega na nossa casa. E fica ali 1 hora e tanta. A gente para com tudo para poder ver aquela novela. E aquelas pessoas falam e fazem coisas que às vezes inclusive contradiz a nossa fé, contradiz o que aprendemos com Cristo, mas mesmo assim nós corremos o risco de imitar aquelas pessoas. A gente muda de opinião conforme o grupo que a gente está inserido a ele. É muito sério. Nós temos esse problema assim de imitar mesmo. E a gente imita tanto, não é o que a pessoa fala, mas como Jesus disse no Evangelho de hoje, corremos o risco de imitar o que a pessoa faz. Quando a pessoa faz coisa errada, eu conheci um caso de um rapaz, era ele, o irmão dele, pai e mãe. E esse rapaz, ele caiu no mundo da droga. E se perdeu mesmo ali na droga. O pai foi atrás dele. Mas o pai é daqueles que acreditava que ia atrás dele, dialogava com aqueles ambientes de consumo de droga, dialogava com esse meio, inclusive com traficante, e criou uma amizade com esse pessoal na tentativa de tirar seu filho. Mas você acredita, meu irmão, minha irmã, que acabou o pai também caindo na droga? Ele entrou no meio disso para poder tirar o filho, e ele não tirou o filho, não. Ele ficou lá no sentido assim
e tirando o filho aos poucos, criou amizade com as pessoas ali. O usuário não tem problema porque eles são vítimas, mas ele criou amizade ali com aqueles que proporcionam o vício, aqueles que vendem a droga, aqueles que comercializam, aqueles que levam lucro com isso. E eu fiquei depois com o tempo, eu não tenho certeza, mas tive uma informação de que esse filho dele teve internado e conseguiu largar por um bom tempo a droga. E o pai só entrando mais. Então a gente entra nos ambientes, às vezes com a intenção de tirar as pessoas dali e corremos o risco de imitar o que aquelas pessoas fazem. Você fala, não, isso é gente com cabeça fraca. Não é cabeça fraca, não, isso é o nosso psicológico. A gente imita as ações, imita as coisas que a pessoa faz, imita o comportamento da pessoa, sem contar que imitamos os costumes. A coisa mais grave do que você imagina. E o mais engraçado, o mais perigoso, é que a gente imita e na maioria das vezes a gente não sabe quem está imitando. Não sabe. E se falar com quem está imitando, você está parecendo fulano de tal, não sei o que está acontecendo com você não era assim, você mudou muito. A pessoa fica brava. Não, porque a gente evolui. Nada, você está imitando os outros. Eu comecei a falar com ele mesmo sobre novela. Por exemplo, os donos de emissoras de televisão, eles estão sempre a serviço da ideologia, do sistema. Então, quando eles querem que a população comporta de um jeito, eles fazem uma novela demorada ali, com as pessoas da novela comportando do jeito que eles querem que a população comporta. Eles com ideias que eles querem que a população tenha essas mesmas ideias. E assim vai conduzindo as pessoas. E as pessoas imitam. Vai na conversa pessoal, vai no que vês fazendo. É muito preocupante mesmo. Já vi pessoas que vai evangelizar lugares de risco, lugares perigosos, e até chega lá com muita conversa, com muito entusiasmo e com essas conversas decoradas, essas conversas prontas que não nascem ali de uma reflexão, com muitas músicas, muito batição de palma, muito não sei o que lá, e daqui a pouco muda. Parece que aquele, ao invés de ele mudar o ambiente que mudou ele. Você fala, então, quem é que não tem esse risco? Esse risco que acontece com todo mundo. Com todo mundo. Agora, o perigo todo não é só a questão do risco, não. O problema maior é que, às vezes, a gente faz isso sem saber que está fazendo. A gente cai nisso sem perceber que está caindo. Você está compreendendo? É exatamente o que acontece nesse mundo. Somos imitadores. Aí você diz, existe solução para isso? Existe. É você ser uma pessoa que reflete mais. Você tem que cuidar mais de você, você tem que ter a coragem de se auto-questionar. Bom, isso que eu estou fazendo, será que isso está nascendo no meu coração? Será que isso é uma conclusão minha ou eu estou sendo simplesmente fazendo o que eu vejo os outros fazer, as influências que recebo? No fundo é isso. Nós vivemos recebendo influências. Eu já vi pessoas que às vezes é tão amigo e vai recebendo influência de outros que às vezes não gostam da gente ou de você, não sei de quem lá. Aí começa também a ficar inimigo de uma hora para outra. Como é que somos tão influenciados? Imitamos as pessoas e tem pessoas que sabem trabalhar a cabeça do outro para poder mudar o pensamento dele, mudar a mentalidade. Alguns já uma vez estavam conversando sobre isso num grupo. Eles falaram, não, mas quem faz isso é retardado. Não tem nada de retardado. A
pessoa mais normal possível, infelizmente, corre esse risco. Jesus falou hoje no Evangelho com o povo. Vocês estão vendo os sumos sacerdotes, esses doutores da lei, essas pessoas aí, eles têm autoridade, de fato, para interpretar a Sagrada Escritura. Então, vocês devem escutá-los atentamente, mas não pratiquem o que eles fazem, porque eles falam bonito, mas fazem coisas feias. Tem bons papos, né? Mas péssimas ações. E a gente imita muito mais o que a gente vê os outros fazer do que o que as pessoas falam. Isso é uma realidade. Quase tudo que a gente faz é por influência. Muita influência mesmo. Somos influenciados completamente. Agora, você pode não ser influenciado se você for uma pessoa de reflexão. Porque a reflexão gera conteúdo para a sua consciência. Quem reflete, age conforme a sua própria consciência. Não vai receber influências, não vai viver aí imitando os outros. Mas você tem que ter humildade para reconhecer isso. Que você corre esse risco de ser uma pessoa que imita, que é influenciado, que faz o que os outros fazem sem saber que está fazendo. Ah, meu Deus, isso é muito perigoso. Quando criança, tem razão. Porque a criança ainda não tem um autodomínio, a criança ainda não tem ainda condições de planejar a vida, de projetar a vida. A criança ainda não tem condições disso. Mas nós adultos, de adolescente para cima, já é hora de você ser diferente, você ter sua vida própria. Não fique imitando as pessoas. E vou terminar essa meditação insistindo com você. Quando fala imitar, não é fazer um papelzinho ali, por exemplo, fulano de tal falou assim, a gente até imita a voz da pessoa. Isso aí são coisas comparativas. Estou referindo-me a imitar nas atitudes, imitar nas decisões, imitar nos princípios, imitar nos valores. A gente fica imitando pessoas. Até que se a gente imitasse pessoas de qualidades, pessoas boas, não seria tão problemático. Por exemplo, se imitássemos os santos que tiveram a vida toda dedicada a Deus, imitar Cristo, tudo bem. Mas mesmo essas imitações seriam interessantes se elas fossem feitas baseadas numa conscientização profunda, uma conscientização verdadeira. Que Deus então abençoe a nós todos, para que possamos ser pessoas que não ficamos aí sendo... É como se fosse assim, a pessoa que tem duas caras, né? Fala uma coisa e faz outra. Age conforme o ambiente. Não tem uma personalidade definida. Vive imitando todo mundo. Que você não seja dessas pessoas, mas que você tenha a vida própria. Que você sabe, está misturado com tudo, envolvido com todo mundo, contextualizado aí com todos os ambientes, mas que você, tudo seu é fruto de reflexão, de consciência, de pessoa que sabe fazer discernimento e não fica simplesmente repetindo, reproduzindo a sua vida o que você vê acontecendo por aí afora. Pergunta: será que você vai dar conta de ser assim ou já é assim? Você acha isso difícil? Será que muita coisa em você hoje não é apenas uma reprodução do que você vê as pessoas fazendo? Do que você vê, você pega psicologicamente, você fica absorvendo essas coisas que as pessoas fazem? Ou será que você é uma pessoa madura, uma pessoa consciente, uma pessoa que reflete, uma pessoa... Você é você mesmo. Sabe que você é você mesmo? Ou você tem mais de não sei quantos erros? No curso, uma vez que estava dando fé e obra, nós refletimos isso. Dentro de nós costuma ter não sei quantas dezenas ou centenas de eus.
mas é o eu que os outros reproduzem na gente, não o ser profundo que nós somos. Reza a Deus agora um pouquinho. Pede a Deus para te dar essa capacidade de discernimento, que você não fica indo aí na conversa dos outros ou na opinião dos outros, assim, só porque as pessoas chegam e te influenciam. Que você possa descobrir nos outros a capacidade, coisas boas, mas antes de você imitar, que você analisa de forma profunda, que você nem tudo que parece verdade é verdadeiro. Você tem essa consciência. Pede a Deus para te dar essa sabedoria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial desse sábado. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.